Senhor é bom. Glória a Deus. Em todo tempo o Senhor é bom, né? Muitas das vezes nós nos esquecemos desse detalhe. Mas o Senhor, Ele continua cuidando de cada um de nós. Glória a Deus. Vamos já estar abrindo as nossas Bíblias. O livro de Levítico. Levítico. Amém? É a palavra que o Senhor deu esta semana. Glória a Deus. Só pedir uma palavra para Deus. O Senhor deu essa palavra. Tive que fazer alguns estudos acerca dela. Que eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido a fundo. O Senhor vai falar nos nossos corações aqui. Amém? Os que foram encontrando 25. Capítulo 25 de Levítico. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Amém? Nosso Senhor. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Glórias a Deus. Levítico 25. Nós vamos ler alguns trechos e pular outros. Primeiro versículo, verso 10. Levítico 25, versículo 10. Diz assim: E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Versículo 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão, conforme o número dos anos deles, o jubileu. Comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço. Porque conforme o número das novidades, é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Vamos ler novamente. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatado, porém a sua mão alcançará e encherá o que basta para o seu resgate. Então contará os anos desde a venda, e o que ficar
restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Versículo 31. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra. Para eles haverá resgate e sairão no jubileu. Amém? Feche os olhos. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, venha falar aos nossos corações, venha nos dar entendimento, discernimento, para compreendermos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir da Tua palavra. Senhor amado, usa, Senhor, a boca do Teu servo para falar ao coração da Tua igreja, de uma maneira, Senhor, ó Deus, sobrenatural. Ó Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vai repreendendo, ó Pai, toda a confusão de mentes e vai trazendo, Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, o Teu discernimento, ó Pai, para que cada um de nós aqui sejamos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quantos conhecem Agostinho aqui? Quantos já viram falar sobre Agostinho? Ronaldo. Agostinho, ele nasceu em 354 depois de Cristo. É um dos homens bem reconhecidos tanto pelos evangélicos como católicos. Ele era professor de retórica antes de se converter a Deus. Agostinho, ele era um homem que, por aquilo que ele tinha de inteligência, ele também era um homem muito questionador das coisas. E diz a história que uma certa vez, um professor também conhecido da época foi visitá-lo. E ali onde eles se encontraram, estavam algumas cartas escritas ali de Paulo, que é as cartas de Paulo, porque naquela época a Bíblia não tinha sido juntada ainda. Existiam as cartas já escritas, mas cada carta era um livro separado. Então diz a história que este professor chegou até ele e, vendo ali aquelas cartas ali em cima da mesa, perguntou se ele lia aquelas cartas de Paulo. E Agostinho diz para aquele professor: sim, eu gosto de ler as histórias deste homem. São surpreendentes as histórias de Paulo. Agostinho fala para aquele outro professor. Então, aquele professor começa a contar a história de um outro professor que ele conhecia, que ele começou a ler as cartas de Paulo e largou tudo e foi servir ao Senhor, virou um monge, foi servir a Deus e começou a viajar por muitos lugares, fazer missões, e ali ele levava o Evangelho, ele pregava a palavra de Deus e chegou a levar este Evangelho a muitas almas, a muitas vidas que não conheciam ainda Jesus Cristo. Então diz a história que este professor vai-se embora e Agostinho fica com aqueles pensamentos
com aquela história na sua mente. E ali ele acaba o seu serviço, está indo para a sua casa. E Agostinho, com seus pensamentos, vai falando consigo mesmo: por que que eu vivo desta maneira? Por que que eu vivo como se Deus não existisse? Por que que eu não faço aquilo que muitas das vezes eu sinto para fazer? Da mesma maneira que Paulo escreve ali aos Romanos. Seu microfone está ligado? Porque Paulo fala lá aos Romanos que o que ele quer, ele não consegue fazer, mas o que ele não quer, ele está sempre fazendo. E muitas das vezes, irmãos, isso acontece em nossas vidas. Porque quantas vezes você sabia o que era o certo a fazer e não fez, e deixou de fazer? Quantas vezes você sabia o que era o correto e não fez, deixou de fazer o que era correto? Mesmo coisas que estavam ao seu alcance. Então Agostinho está indo para a sua casa e batendo nesta tecla: por que que eu vivo como se Deus não existisse? Por que que eu sou dessa maneira? E diz a história que ele, no caminho de sua casa, ele ouve uma criança brincando assim bem longe. E essa criança repetidamente falava: vai e lê, vai e lê, vai e lê. E aquilo entrou no seu coração de uma tal maneira que diz que ele volta correndo até o local onde estavam as cartas de Paulo e começa a ler. Mas diz que quando ele chega lá, ele fecha os seus olhos e abre a carta aos Romanos, e ali ele põe o seu dedo, e o seu dedo cai bem em Romanos 13:13. E exatamente aquilo que ele estava perguntando para si mesmo, ele tem a sua resposta ali naquele momento. O que está escrito em Romanos 13:13 e 14? Diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazerem os desejos da vossa carne. E essa palavra, ela entra, irmãos, no coração de Agostinho naquele momento e muda a vida dele de uma tal maneira que a partir daquele momento ele não queria apenas ser um professor de retórica, ele queria levar o Evangelho de Cristo. Ele também queria fazer com que vidas viessem a ser mudadas através dessa palavra que tocou o seu coração, que tocou a sua alma, que mudou ele por dentro de uma tal maneira que ele não foi mais a mesma pessoa. E Deus, Ele continua, irmãos, fazendo isso através da sua palavra. Basta que nós deixamos esta palavra tocar em nossas vidas, em nossos corações, que Ele ainda age em nossas vidas. Aleluia! E dois ditos, porque Agostinho também foi escritor, dois ditos de Agostinho, ele falava muito sobre liberdade, sobre libertação.
O primeiro dito de Agostinho, ele diz que a liberdade do cristianismo é severa, nasce da verdade, cresce no dever e vive na perfeição. Ela nasce na palavra de Deus, que é a verdade, que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela cresce no dever. Que dever? O dever de nós sempre honrarmos este Evangelho. E ela vive na perfeição, porque Jesus é a perfeição em nossas vidas. Um outro título de Agostinho, ele diz: a liberdade do cristão não é o direito de fazer o que quiser, e sim fazer o que Deus quiser. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Existe uma ilustração sobre a corda do violão. A corda do violão, você, sem ela estar no violão, você pega ela na sua mão e começa a balançar ela. E o movimento que você vai fazendo com as mãos, a ponta dela vai também balançando. Então essa ilustração mostra que a corda do violão, ela é livre. Ela está livre, ela não está presa. Ela está livre ali. Mas ela está exercendo a sua função. A corda é livre, mas ela não está exercendo a função para o que foi feita. E nós fomos criados, irmãos, para uma função: glorificarmos a Deus. Nós somos criados para a glória do Deus Todo-Poderoso. Temos a liberdade de fazermos o que quisermos. Mas será que nessa liberdade nós estamos fazendo o que se deve fazer? Será que nessa liberdade estamos fazendo o que devemos fazer? A palavra de Deus, ela nos ensina, ela é bem categórica acerca disso, igreja. 3 passagens das cartas de Paulo. Primeira, eu quero trazer aqui uma divisão entre livre-arbítrio e vontade de Deus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade, irmãos, do crente, ela não nos dá direito a fazermos o que queremos. Porque quando nós damos muita liberdade à carne para fazermos o que quer, porque ela deseja tudo. Por isso eu costumo dizer que a nossa alma, ela se relaciona com a nossa carne, mas o Espírito que foi soprado em nossas narinas, ele se relaciona com Deus. E muitas das vezes aquilo que parece ser a sua consciência é o Espírito que Deus colocou dentro de você,
dizendo o que é o correto para fazer. E todas as vezes que nós fazemos algo de errado, como já foi falado aqui esta noite, o Espírito Santo que está no crente, ele mostra que nós erramos. E ali nós iremos pedir perdão a Deus, e o Senhor, ele está pronto para perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. E Deus, ele continua trabalhando, agindo desta maneira com cada um de nós. Mas o que tudo isso tem a ver com o jubileu que nós lemos? O que é o jubileu? O jubileu, no hebraico, ele tem duas conotações, dois entendimentos. Um é aclamação de alegria, e o outro, grito de batalha. É mais ou menos o que aconteceu na independência do Brasil, quando Dom Pedro, ele gritou liberdade ou morte. Era mais ou menos isso. Mas o jubileu, ele servia para uma coisa: para que os ricos da época não dominassem sobre os pobres, para que houvesse uma igualdade entre todos os moradores de Israel. Porque o versículo 23 que nós lemos, o próprio Senhor Deus está dizendo: olha, a terra é minha, não é de vocês. A terra me pertence. Vocês estão aí como peregrinos. Vocês estão apenas de passagem. É como se Deus estivesse falando: olha, é apenas emprestado. E o que estava acontecendo na época para que Deus fizesse esta lei do jubileu? O jubileu acontecia 2 vezes a cada século, ou seja, de 50 em 50 anos. E se vocês lerem depois, vocês vão entender melhor, porque é bom ler 2 vezes para nós entendermos melhor. O que acontecia? Quando alguém passava necessidade, e quando o povo entrou na terra prometida, foi dividida a terra prometida entre as famílias. E cada terra ficou com um pedaço de terra ali. E cada família ficou com um pedaço de terra. Então, quando uma família passava necessidade, eles arrendavam ou vendiam a sua terra para que eles viessem ter um alimento para sustentar em sua casa. Então, quando eles faziam isso, o valor que aquele que iria comprar, iria pagar, seria determinado pelo tempo que faltava para o ano do jubileu. E nós lemos isso aqui. Se demorasse 49 anos, o valor seria maior que aquele que ia comprar iria dar para aquela família. Se o valor fosse menor, se o tempo fosse menor, ou seja, faltasse 5 anos para o ano do jubileu, então o valor seria menor, ao qual iria se pagar. Isso, irmãos, era uma promessa de Deus para aqueles que eram bem-sucedidos, para aqueles que tinham um poder aquisitivo que podia comprar a terra do seu próximo. Como? Quando chegasse o ano do jubileu, todos aqueles ricos teriam que devolver a terra para quem eles tinham comprado. Mesmo se aquela família não tivesse o valor para pagar novamente.
eles fizessem conforme Deus estava falando ali, se eles devolvessem, eles receberiam de Deus uma grande provisão. Eles receberiam de Deus a sua promessa de prosperar, de trazer uma colheita abundante àquela família que iria obedecer o mandamento de Deus. Então todos aqueles que devolviam a terra, mesmo não recebendo o valor ao qual foi lhe pagado, estavam fazendo o quê? Confiando na promessa de Deus. Confiando de que Deus iria trazer 50 anos ali de prosperidade sobre a sua terra, sobre a sua família. E todos que não faziam dessa maneira, todos que tinham um coração avarento, um coração cheio de usura, esses, achando que estariam se beneficiando, não devolvendo a terra para aquela família necessitada, ao invés deles ganharem, eles estavam perdendo. Eles não devolviam a terra, e durante 50 anos, aquela família, ao contrário da que ele não devolveu a terra, iria passar por necessidades, iria passar por tribulações, por angústias, por não obedecerem a palavra do seu Deus. O que isso representa em nossos dias, irmãos? Representa uma coisa. Uma delas, algumas coisas, né? Uma delas, a liberdade. O retorno às origens. O retorno ao primeiro amor. O retorno às coisas que muitas das vezes fazíamos lá no início e hoje deixamos de fazer. Nós desfrutamos da liberdade, mas deixamos de fazer muitas das vezes o nosso dever como filhos de Deus. E Deus, Ele queria mostrar que independentemente de anos, de angústia, de tribulações que o povo necessitado ali estava passando, viria um tempo que Deus iria restituir sobre o seu povo aquilo que eles tinham perdido. Talvez uma liberdade, porque muitos ali que chegavam, antes de chegar o tempo do jubileu, muitos ali também se tornavam até escravos dos seus senhores. Teriam que trabalhar ali na terra que lhe pertencia para pagarem. Mas o dever, o querer de Deus era que ninguém fosse humilhado ali, ninguém passasse por humilhações. Deus estava olhando e mandando a sua palavra para aquele povo: olha, mesmo que isso aconteça, mesmo que isso não venha a acontecer, vocês em momento algum devem humilhar o seu próximo. Vocês em momento algum devem fazer algo para que o seu próximo venha se sentir de uma maneira inferior. E Deus, irmãos, Ele ainda hoje pede para que nós venhamos fazer dessa maneira. Como o último versículo que eu li em Gálatas 5,13: porém não useis da liberdade para a ocasião à carne, para dar ocasião à carne. Antes sejam servos uns dos outros pelo amor. Amor ao que, igreja? Amor à palavra, amor a Jesus, amor a este Deus que entregou o seu único filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Aleluia! Anos antes de Jesus Cristo vir até esta terra, Isaías ele já profetizou sobre a salvação, a libertação, que ainda eles
eles ainda não viam com seus olhos. Aleluia! Isaías 61, o verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para pregar boas novas aos quebrantados. Aleluia! Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como a terra estava quando Jesus veio, igreja. Muitos estavam algemados, muitos estavam acorrentados, muitos estavam sem a sua liberdade, porque ele veio exatamente por causa disso, porque os que ensinavam a lei não estavam fazendo conforme ela. Então o povo estava se corrompendo a cada dia mais e mais. Então muitos ali estavam acorrentados, algemados, e Jesus Cristo foi enviado para isso, para trazer a libertação, para trazer a cura aos quebrantados de coração. Por isso eu costumo dizer: vamos pedir todos os dias para que Deus venha quebrantar os nossos corações, porque quando não há quebrantamento, irmãos, de coração, não há uma verdadeira santidade. Olha para lá atrás, quando orávamos mais, quando as lágrimas desciam. É isso que é quebrantamento. E Jesus veio para nos libertar, para trazer libertação aos cativos. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus era não permitir com que os ricos viessem dominar sobre os pobres de uma maneira desleal. Infelizmente, irmãos, nós muitas das vezes vivemos em nossa nação e alguns direitos são tirados nossos. Alguns direitos são tirados de nossas vidas. Algumas de uma maneira que muitas das vezes nós olhamos como era lá no passado. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que a tecnologia, a ciência aumentaria, e tem aumentado a ciência. Muitas coisas têm vindo para benefício, sim, mas é como Paulo diz: ainda que seja ilícito, o que não edifica, que nós não venhamos dar liberdade a elas. E Deus, Ele quer trazer libertação sobre a nossa nação brasileira. Anos antes, costumo ver alguns vídeos antigos no YouTube, pessoas profetizando na terra que era a terra do Evangelho, que era os Estados Unidos antigamente, falando sobre o Brasil, profetizando que o Brasil seria um celeiro de missionários. E tem sido, mas vemos também que a igreja ela tem ido por um caminho que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não está correto. Mas ainda hoje nós temos o dever, como igreja de Cristo aqui nesta terra, de continuarmos mantendo este Evangelho em pauta, com a luz que ilumina as trevas, porque nós somos esta luz. Aleluia.
Existe os Estados Unidos no início era de uma maneira tão que temia tanto a Deus que alguns lugares lá nos Estados Unidos, em algumas cidades, recebiam nomes e monumentos ali para ilustrarem algo que estava na Bíblia. E uma delas está ali na Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que chama Sino da Liberdade. Este Sino da Liberdade, ele tem esse dito do versículo 10 que nós lemos, que diz que proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. Tem esse dito neste Sino da Liberdade lá na Filadélfia, na Pensilvânia. E muitas outras coisas ali que eram colocadas, porque a própria lei mandava nós fazermos isso. Até nos umbrais das nossas portas, colocarmos ali algum versículo, alguma passagem da lei, da Bíblia, da época. Falarmos à mesa para os nossos filhos, ao deitarmos, ao levantarmos, andando pelo caminho, ou seja, para que a próxima geração não viesse desconhecer quem era Deus. E algo muito triste aconteceu quando o povo entrou ali na Terra Prometida, na próxima geração. O que Samuel escreveu ali? Que o povo tinha se esquecido de quem era Deus. O Deus que tinha feito tantos milagres, tantos prodígios, o povo infelizmente tinha se esquecido de quem era Deus. Por quê? Porque falharam, porque deixaram de cumprir aquilo que a palavra de Deus pedia para que eles fizessem. Por isso Jesus, Ele é o nosso libertador. Jesus, Ele veio verdadeiramente como libertador a este mundo, para libertar os cativos das suas prisões. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Nós vivemos no mundo, sabemos que somos de Deus, mas o mundo, irmãos, jaz esse maligno. O maligno atua no mundo, e em todo tempo esse maligno, que é representado ali pelo exército de Satanás, que são os seus demônios, estão a todo tempo tentando ali nos derrubar, nos tirar do foco daquilo que o Evangelho tem produzido dentro de cada um de nós. Somos libertos pela misericórdia de Jesus Cristo, mas a liberdade, como Agostinho diz, não é um direito de fazermos o que quer a nossa carne, mas sim buscarmos a fazer o que o Evangelho nos determina. E como será o final de todas as coisas? Nós sabemos que Jesus, Ele vem buscar a sua igreja, e não falta muito. Alguns sinais têm acontecido, coisas que por centenas de anos não acontecia, como eu falei aqui semanas passadas sobre o nascimento da novilha vermelha, que vai ser uma das novilhas que será sacrificada no templo, quando a igreja não estiver mais aqui. Mas aqueles que ficarem aqui, os judeus, os israelitas, eles terão que fazer isso novamente para cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala que depois que se passarem todas essas coisas, a terra, ela se tornará como uma bola de fogo. Depois do milênio, depois que forem ressuscitados
aqueles que serão condenados e lançados ali no lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus, ali em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Ou seja, quando os salvos, tanto da igreja que foi levada na primeira vinda de Jesus, como os que passarem pela grande tribulação, já estarão ali na Nova Jerusalém, desfrutando das cidades, onde as ruas são de ouro, onde é um grande fogo. E essa terra, não é que ela deixará de existir, ela se tornará como uma bola de fogo. É como o ouro quando é purificado ali no fogo. O fogo tira todas as suas impurezas e ele se torna puro. Então se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 21:9. E vi um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, irei e te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia de Deus do céu. E algo que poucas pessoas ainda desconhecem: essa nova Jerusalém, aonde a igreja já estará, ela irá pousar sobre esta nova terra, purificada pelo fogo santo de Deus, e ali entraremos no estado da nossa eternidade. Deus, em todo tempo, Ele quer nos mostrar que tudo pertence a Ele, todas as coisas são dele. Ainda que nós tenhamos um pedaço de terra aqui nesta terra, ainda pertence a Ele. E Ele, no final de todas as coisas, nos dará por herança esta nova Jerusalém, aonde passaremos a nossa eternidade. Mas temos que esperar o ano do jubileu. Clamor de alegria será naquele dia, e não um grito de batalha, mas sim um clamor de alegria. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele ainda busca os seus para trazer a sua libertação. O Senhor ainda espera por aqueles que ainda não se achegaram a Ele. Muitas das vezes pensamos que o Senhor Ele tarda. Muitas das vezes pensamos que o Senhor Ele demora. Mas Ele virá no momento exato. Ele quer que se complete o número dos seus salvos. Não que Ele tivesse o número exato, mas pela sua onipresença, pela sua onipotência, pela sua onisciência, Ele sabe aqueles que são seus, e Ele quer
que estes que são seus e estão ainda voltados para o mundo, venham para Ele, retornem para Ele. Deus, Ele quer que a sua igreja, ela se complete ainda neste tempo, antes da sua vida. Louvado seja o teu santo nome. Digno tu és, Senhor, de todo louvor e adoração. Toda barreira caiu por terra agora. Todo impedimento, toda algema, tudo aquilo que impede, Senhor, este coração, Senhor amado, de te servir. Deus, que leve tudo, Senhor, para bem longe. Repreende, ó Pai, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Deus, toda cadeia, toda algema, toda barreira do nosso meio, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E te pedimos, Senhor, que a alma, Senhor, não se render a ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo.